Cadê os homens que entraram a você nessa noite? Tirem eles para nós, para conhecermos eles. Lembrando que esse conhecermos é naquele contexto que eu falei no começo, né? Que é. Até que eu citei o Cristo, quando alguém chega lá na porta, no fim dos dias, na consumação dos tempos, que ele fala: Apartai-vos de mim, não vos conheço, né? Que a gente questiona, pô, mas. Ok. Se ele é Deus, se ele é o Salvador, como que tem alguém que ele não conhece? Ele não conhece tudo? Então, mas quando nós pensamos na questão daquela palavra conhecer e como a palavra conhecer é usada no Antigo Testamento, que é no sentido de ter intimidade com, né? A questão, por exemplo, aqui é na questão de ter relações, né? Então, da mesma forma que ele não entrou no coração da pessoa, né? Como ele disse que ele faria, né? Eu e o Pai faremos uma casa e, né, no coração, até ele disse isso pro homem quando estava sendo crucificado ao lado dele, né? Estaremos contigo no paraíso hoje, o paraíso sendo o meio do peito dele, até porque em seguida ele morreu. Então, então esse conhecer é naquele contexto, né? Tanto aqui, que é nesse contexto de intimidade, então esses homens queriam ter relações com esses informantes, né? E também naquele sentido lá, né? De de que a relação que o Salvador quer com você é de entrar no seu coração, né? Então o que acontece? Isso se encaixa naquilo que eu falo, né? Representação física do mundo espiritual, né? Espiritualmente, o entrar em do Salvador, salvação no nosso coração, se corresponde fisicamente à relação normalmente entre homens e mulheres, né? Do qual um entra no outro, essa é a representação do que é o espiritual nesse sentido, né? Então é por isso que eu falo que a gente tem que ter muito zelo e muito cuidado para fazer essas atividades, né? Porque e esse gesto, ele simboliza algo que é muito especial para o salvação, né? Naquela representação toda, né? Então, por isso que a gente tem que ter diligência quando ao ter essas relações. Então é nesse sentido do conhecer, né? Tanto lá na porta, né? Apartai-vos de mim, não vos conheço, não tive intimidade com o seu coração, mas aqui é na representação física do mundo espiritual. Conhecer no sentido de entrar, né? Vocês entenderam. Se não, pode deixar nos comentários que eu explico melhor. Então o embrulhado saiu a eles na porta, e ele fechou a porta atrás dele, e disse, lembrando aqui, ó, o embrulhado saiu a eles na porta, né? E ele fechou a porta atrás dele, né? Lembrando que quem fechou a porta atrás na história de Noé, que é o alívio, né? Foi o Salvador Salvação. Então aqui o embrulhado ele está se encaixando meio que nesse perfil aí, né? E diz: Irmãos, peço que não façam ruindade. Veja agora, tenho duas filhas que não conheceram homem. Peço para que utile elas para vocês. Façam a elas o bom ao seu ver. Então aqui vamos refletir algo interessante, né? Vamos parar um momento aqui só para recapitular isso aqui. Olha o nível de noção que ele tinha, de que, primeiro, né, aparentemente eles não se apresentaram, ele reconheceu simplesmente pelo semblante deles. Segundo, ele sabe que aqueles homens precisam de uma certa proteção e ser tratado com zelo, né? Então, quando alguém fala, não tinha uma lei naquela época, ou coisa assim, olha o nível de noção que o embrulhado, o sobrinho do pai de multidões, tinha dessa história toda, né? Então, isso é uma coisa muito interessante de se refletir. Porque não só ele reconheceu de uma forma assim os homens, mas também ele sabe que eles tinham que ser tratados de forma digna. Simplesmente sabia, né? Olha o desespero dele, né? Normalmente você fala assim, tá, mas tem que tratar uma visita. A gente tem que tratar uma visita bem, sim. Mas olha o nível de que ele está tentando proteger esses homens, oferecendo as duas filhas dele que nunca tiveram relações com homens, né?
para que ninguém toque neles. Então, assim, olha o nível da noção que ele teve que ter. Então, obviamente, era alguém que tinha que ser prestigiado até mais que as duas filhas dele. Então, isso é de se pensar, né? E eu acho que isso aqui também é muito. A gente entra naquele. No Novo Testamento, tem um, tem um dom que é. Chamo de dom, né? Eu chamo de alegria, que é reconhecimento de espíritos, né? Eu falo que é reconhecimento de inspirações, você simplesmente sabe a inspiração, né? Eu acho que uma palavra que a gente usa no português muito também para passar esse sentido é a palavra vibe, né? Sentir a vibe da pessoa. Obviamente ele sentiu de uma forma muito maior, porque ele reconheceu coisas desses homens que as pessoas daquela cidade não reconheceram, a ponto de oferecer as duas filhas virgens dele. Que é isso, que duas filhas que não conheceram o homem, falando que essa palavra, nesse sentido, usada dessa forma, ela se encaixa como a intimidade entre corpos, né? E sendo que a outra forma é a intimidade espiritual com o Salvador, a representação física do mundo espiritual. Peço para que eu tire elas para vocês. Façam elas o bom ao seu ver. Apenas nenhum assunto façam a esses homens, porque eles chegaram na sombra da minha viga. Eles então disseram: chega para trás. E disseram: esse chegou para morar temporariamente e ele está julgando. Agora vamos ser pior contigo do que com eles. E eles pressionaram muito o homem, o embrulhado. Eles chegaram para quebrar a porta. Então os homens enviaram a mão deles. Eles fizeram o embrulhado entrar a eles na casa e eles fecharam a porta. Então aqui, olha que interessante, né? Esses, obviamente são homens de salvação. Eles fecharam a porta. No Novo Testamento, quem que fecha a porta? E no alívio, quem que fecha a porta? Quando eu falei ali atrás, né? Então é interessante quem está fazendo esses papéis dessas coisas. Tem mais uma outra coisa que eu queria falar. Tá. Eles fizeram bater cegueira nos homens, na porta da casa, nos pequenos e nos grandes. Então eles ficaram exaustos para encontrar a porta. E quando você encaixa, né, que uma das coisas que Cristo fala, que o Cristo fala, eu sou a porta, é interessante, né? Eles ficaram exaustos para encontrar a porta. Você consegue encaixar nisso. Então, ó, quando você leva para a cruz, né? Quando você troca a palavra porta lá, né? Você fala, fizeram bater cegueiras nos homens na porta da casa. E eles ficaram. Então eles ficaram atrás da porta. Eles estavam cegos, eles estavam atrás da porta, estavam cegos. Isso acontece hoje, né? Com o, o povo deles, né? Eles tentam encontrar a porta, né? Sendo que a porta é o Cristo, e eles ficam procurando, mas eles estão cegos, né? Agora eu falo do povo israelense, né? Que mais para frente a gente vai ver, né? Que eles seriam cegos. Na cruz, no Novo Testamento, a gente vê que eles seriam cegos, né? Até que aconteça o preencher dos gentis, que eu chamo de etnias, né? Até que preencha tudo. Obviamente, se um deles buscar de coração o Salvador, salvação, a venda vai sair do olho deles. Mas isso aqui é interessante como isso aqui se encaixa nesse contexto. Os homens disseram ao embrulhado: quem mais você tem aqui? Seus genros, seus filhos, suas filhas e tudo que você tem na cidade. Tire fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar. Porque o clamor deles ficou grande diante do salvação. Então o salvação nos enviou para destruir ela. Então o embrulhado saiu. Ele falou aos genros dele, que pegaram as filhas dele, e disse: levante-se, saiam deste lugar, porque o salvação vai destruir essa cidade. E foi como se ele estivesse rindo aos genros dele. Essa palavra aqui é a mesma palavra do ele ri lá em cima, né? Então, e
E a pronúncia é Ishak. É bem parecido com isso. Então, é muito semelhante à pronúncia que nós temos da palavra no português, que é sarro, né? Então, aqui também imagino que se encaixe nesse contexto, né? Porque a pronúncia é muito parecida com a nossa palavra que nós usamos, que é sarro, né? Ah, tirou sarro, tirou sarro. Então, aqui eu imagino que é no contexto desse, né? Tá rindo, né? Ah, foi como se ele estivesse tirando sarro, né? E é muito interessante como a palavra porque a gente fala Isaac, mas é Ishak, é alguma coisa assim. É muito parecido com sarro. E tem várias palavras no hebraico que são muito parecidas no português. Então, conforme o amanhecer subia, os informantes apressaram o embrulhado, dizendo: aqui, ó, lembrando que o amanhecer subia, então o sol ia sair, né? Aquilo que eu falei do sol, né? O sol é a vinda a representação do sol, a luz. Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que se encontram aqui, para que você não seja varrido na culpa da cidade. E ele demorava. Então os homens seguraram a mão dele, a mão da mulher dele e nas mãos das 2 filhas dele. O salvação poupou ele. Então aqui é interessante, ó, porque lembra que eu traduzo a palavra Cristo como mão. Aqui eu ainda falo Cristo, que é para ter uma noção do que eu estou falando. Mas, então, ó, a forma que seguraram a mão, né? E se lembra do, do desenho que eu fiz lá do Salvação, lá atrás, que era o boizinho, o cajadinho, né, o aminho, né, o bracinho e a água, né? Então é interessante como eles fazem de novo esse papel, né, de salvador, salvação, né? Aí você tem o aminho, eles pegam na mão, né? A água representa a causa, a água, né? E, então, é muito bonito ver como isso tudo se encaixa. O salvação poupou ele. Então eles tiraram ele e colocaram ele em alívio para fora da cidade. Aqui, eu fiquei até curioso agora como que vai estar nas traduções convencionais. Tar... Você colocou pro zero, não? Mas o... Zero. Mas por que que é importante usar alívio? Porque alívio é o nome de Noé, né? Então, olha só, eles salvaram ele, né? Fazendo, porque aquela mesma letrinha, né? Que é um M, ela é usada para caos, né, essas coisas. Então, olha só que interessante. Eles tiraram ele, né? Dá para você ver, né, no desenhinho nosso que eu fiz do Salvador, que tá aí aqui em cima, né? Eles tiraram ele e colocaram ele em alívio, né? Então, tiraram ele da água, do caos, e colocaram ele em alívio, que é justamente o que aconteceu com Noé, né? Que eu chamo de tá lá atrás está traduzido para alívio. E lá tem os motivos porque eu traduzi ele para alívio também. Então, olha como a coisa toda ela vai, né? Ele vai contando uma história e associando uma coisa com a outra, né? Por isso que eu não gosto de trocar, tipo, colocou ele, tá, pode ser, eu poderia ter colocado, é, puseram no fora ou aqui no outro, né? O Senhor teve misericórdia, que tá aqui também. Mas a gente perderia esse aspecto de o alívio lá atrás, isso aconteceu, e o Salvador, e a questão da água. Aí você perde um pouco, né? Porque quando você lê, aconteceu, especialmente se você copia, essas coisas entram na sua cabeça de uma forma muito, muito legal. Então aconteceu ao terem tirado eles para fora. Um disse: escape pelo seu sopro vivo. Não olhe para trás e não fique em todo o arredor do monte. Escape para não ser varrido. Então o embrulhado disse para eles: peço que não, meu dono. Veja, peço. Seu servo encontrou favorecimento ao seu ver. Você então engrandeceu a sua gentileza que me faz, para que meu sopro vivo viva. Agora, essa palavra gentileza, eu até verifiquei ela hoje à tarde, eu acho que ela é usada em outros lugares como
Misericórdia. Eu vou explicar por que que eu não uso essa palavra. É, eu uso gentileza, porque tem lugar que não se encaixa misericórdia, mas é a mesma palavra escrita do mesmo jeito, é a coisa toda. Então quando a gente e misericórdia fica estranho aqui, né. Aqui até que encaixa, mas a gente vai ver que tem lugares que essa palavra ela não vai se encaixar, mas gentileza se encaixa em todas elas. Porque tem lugar que tá, quanta gentileza você tem, né, mas e você vai ver que não vai encaixar misericórdia. E quando a gente chegar nesses versículos, eu vou falar assim: "Ó, aqui, tá vendo como aqui seria misericórdia, mas tá gentileza, porque misericórdia não se encaixa". Como é a mesma palavra e gentileza ainda assim faz sentido, eu coloquei gentileza. E gentileza é uma coisa que exige, né, a pessoa que é gentil, ela não precisa ser gentil, ela é um gesto que ela faz que ela não precisa fazer. Então, se encaixa. Então, em prol da sintonia, eu coloquei gentileza. Eu não consigo escapar para o monte, para que ruindade não se apegue a mim e eu morra. Veja, peço, essa cidade está próxima para fugir lá, e é pequena. Peço que eu escape para lá. Ela não é pequena? Então meu sopro vivo vai viver. Aqui é outra coisa. Lembrando que esse sopro vivo é traduzido nas convencionais como vida. Então minha vida viverá. Sempre acho importante deixar esse negócio do sopro, da respiração, né? Porque Espírito Santo eu traduzo como inspiração pura, então a questão do sopro, então eu não quero perder esse ritmo de usar a inspiração, manter o sopro, mas se eu deixasse apenas sopro aqui, ia ficar estranho, então eu chamo vida de sopro vivo, porque ela funciona dessa forma, né, também. Por isso que eu não uso vida, porque eu quero deixar o elemento de sopro ali, porque essa é a base da palavra. Então ele disse para ele: Veja, te apoio também nesse assunto. Não vou revirar essa cidade pelo que você falou. Se apresse, escape para lá, porque não consigo fazer esse assunto até que você chegue lá. E agora eu quero fazer uma pausa aqui também para falar por exemplo, o pai de multidões, né, Abraão, estava negociando, né, com o Salvador Salvação, né, quantas pessoas justas teriam lá, né? E aparentemente a resposta é se tiver um justo, ele não faria, né? Mas não, mas beleza, eu tiro a galera, sabe? Então isso, quando a gente reflete, a gente vê que nenhum justo perece nas mãos dele, né? Então, se você está passando por algum perrengue, se seu coração está pesado, baixa a cabeça e começa a buscar, ou continua buscando. Por isso a fama daquela cidade foi chamada de pequena. Aqui, ó. Olha aqui. O sol saiu sobre a terra e o embrulhado entrou em pequena. O sol saiu sobre a terra. O que eu falo do sol? A representação física do mundo espiritual, que é o Filho do Salvador. Quando a, quando a gente vai no Novo Testamento, né? E o Cristo fala, né? Ah, o retorno do homem vai ser assim como um raio parte do leste para o oeste, né? E é isso que o sol faz, né? O sol parte do leste para o oeste. Então, olha até as coisas que ele falava, né? Que dá a entender. Então, por exemplo, o julgamento ele vem com o filho, né? Então, nesse sentido, seria o sol, a representação física do mundo espiritual. Então, por isso que também está vindo quando o sol saiu sobre a terra, porque o sol é o filho e ele que traz o julgamento, né? Então, faz isso tudo. Então, cada palavrinha ela tem um motivo para estar lá. A gente perde muito não lendo no hebraico, mas o que a gente tem é o português. Eu também não sei hebraico, eu analiso as palavrinhas por uso e como eu consigo desvendar as coisas, né? Mas é o que temos, né? O sol saiu sobre a terra. E é importante dizer que Salvador, salvação, ele é o que você tem que você leva para ele, né?
Isso a gente vai ver muito na questão dos presentes, quando começar os sacrifícios, né? A mulher das 2 moedinhas lá no Novo Testamento, né, é o que você tem. Ele não exige mais de você do que o que você pode dar. E se tem algo que você quer dar a mais, você fala que você quer dar a mais e ele vai ver sobre isso, né. Enfim, então salvação fez chover dos céus, enxofre e fogo do salvação, sobre queimando e submersão. É. E tá. Então ele revirou aquelas cidades e tudo ao redor, e todos que ficaram nas cidades, e o que brotava no solo. Porque é interessante, é muito parecido com o que aconteceu no dilúvio, né? Só que foi com fogo. E assim que é o segundo, o Apocalipse também, é próxima essa época, né, eu chamo de época, ela acaba com fogo. Tem gente que fala período. E é interessante porque o grego ele usa uma palavra que é muito próxima à nossa palavra para época. Só que tem muito lugar que está traduzido para sempre. Só que o conceito é pelas épocas, porque tem muita coisa que é simplesmente sempre que eles colocam para sempre. Então dá-se a entender que é daquele ponto em diante. Mas às vezes é daquele ponto para trás também, que é aquela ocorrência. Então quando você fala para sempre, fica parecendo que é dali em diante, pelo menos para mim, né? Então quando você coloca pelas épocas, é tanto a época antes do dilúvio quanto a época depois do Apocalipse, né? Então eu uso esse conceito de pelas épocas. E a gente vai ver, muito acontece, no fim dessa época, né, no começo da época passada, e eu vi que a palavra época, ela, eu, do que eu entendi, estamos divididos em, na minha concepção, é a época antes do dilúvio, a época que estamos agora, e a época depois da consumação dos tempos, né? Na minha cabeça eu divido dessa forma. A mulher dele olhou para trás dele, então ela passou a ser uma base de sal. Agora, que interessante. Porque a palavra é claramente base. É meio que um lugar assim. Porque essa palavra, ela é usada como ponto militar, né? Como se fosse tipo uma base militar mesmo, né? Então tem lugares que ela é usada simplesmente como uma base. E o único lugar que ela seria usada como pilar seria aqui. E tem outras palavras que é pilar, que são usadas como pilar e são claramente pilares e não são usadas de outra forma. Então não faz sentido aqui ser pilar. E é usado como base, tipo, a base dos. A gente vai ver mais pra frente, né? Que é a base dos palestinos, né? A gente vai ver isso. Então não faz sentido. E aí tem um negócio que o pessoal chega, né? Tem aquele pilar de sal. Ai, descobrimos o pilar de sal da base do Ló, né? E eu vejo aquilo e falo assim: meu, alguém pegou essa pedra e tá. Na minha opinião, escolheram uma pedra lá, falaram assim: essa aqui vai ser a mulher do Ló. É uma área de sal. O que dá-se a entender pelo uso dessa palavra. Posso estar errado? Posso. Mas eu acho que não. Mas como eu sempre falo, é que isso aqui também não afeta de uma forma pesada, assim, a busca. Mas dá uma noção de da que nível que uma palavra que está mal traduzida pode levar as coisas. A gente vai ter mais delas por aí, vamos mostrar mais delas. O pai de multidões levantou cedo no amanhecer, no lugar onde ficou em pé diante do salvação. Então ele olhou adiante, à frente de queimando e submersão, a toda a frente da terra dos arredores, e viu. E veja, da terra subia fumaça como fumaça de fornalha. Aqui eu vou explicar aqui eu vou explicar o conceito de fumaça e fogo. Fumaça é a representação física no mundo espiritual da oração, porque a oração ela sobe, né? E a gente vai ver isso muito mais para frente quando chegar em Levítico,
que as coisas tinham um cheiro de alívio à salvação, que inclusive liga-se com o nome do Noé. É como se, nossa, isso tem um ar do alívio, tem um ar do Noé nisso que a pessoa está fazendo, né? Então, assim, é muito interessante como isso tudo vai se encaixar. Mas fumaça, ela é simbólico de oração. E fogo é simbólico de julgamento. Então, o que acontece aqui? Qual foi a punição deles? Foi o excesso de fumaça, porque o que eles tinham que ter feito era oração, para poder se arrepender e voltar. Então, como que funciona esse julgamento? Ah, tá, vocês não vão orar? Eu vou ter a oração física do mundo espiritual, né? Que é a representação física do mundo espiritual. Então, os julgamentos, eles vêm dessa forma. O que está faltando? Então, vem assim, né? Tanto que ah, muitas pessoas, quando começam a buscar uma vida íntima diante do salvação, do Salvador salvação, se a pessoa é fumante, ela para de fumar, né? E por quê? Porque agora ela trocou a representação física pela representação espiritual. E ela não notou muitas vezes que uma coisa é a outra. Então, muitas vezes a pessoa que começa a buscar o Salvador salvação, se ela fuma, ela simplesmente para. Por quê? Porque é meio que fumaça é uma indicação, né? E aconteceu que na destruição do Salvador das cidades da redondeza, o Salvador então pensou no pai de multidões. O Salvador então pensou no pai de multidões. Ele enviou o embrulhado do meio da reviravolta, quando ele revirou essas cidades, as quais o embrulhado ficava. Olha que legal. Então, foi por conta do pai de multidões que ele salvou o embrulhado. Então, como que nós somos salvos? Quem que é o pai de multidões? Né? O nosso pai de multidões, né, é o Cristo, apesar dele ter falado, né? Todo que busca, que é servo dele, é servo do Abraão. Então, até isso ele falou de forma da parábola disso que eu estou falando para vocês. Né? Se vocês for, ele vira para os judeus da época também e fala, né? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam, né? Se vocês teriam tratado ele de forma diferente. Mas mas aí ele virou para eles e falou assim: vocês são filhos do adversário, né? Do inimigo. Não lembro exatamente a palavra agora. Então é interessante, ó. Porque nós somos salvos através do Pai de multidões. Nós somos embrulhados. Quando você é embrulhado, você está protegido, né? Então, Salvador pensou no Pai de multidões e enviou o embrulhado no meio da reviravolta. Então, quem é salvo através do Cristo. Porque o Cristo é o Pai de multidões. O Cristo é o Pai de multidões de todo aquele que confia no Salvador salvação. Não que crê, mas que confia. Importante essa palavra também, eu expliquei ela algumas vezes já, mas é sempre importante falar isso. Que é muito mais provável que seja o conceito de confiar no Salvador salvação, confiar no Senhor Deus, do que acreditar. Acreditar, tá, acredita, tá, existe lá, beleza, tô salvo. Não, né? Então, para que não tenha dúvida do que é de fato, é melhor usar confiar do que crer ou acreditar, porque senão fica muito em aberto, dá muito espaço para imaginação, que é de fato o que acontece hoje. Ele enviou o embrulhado do meio da reviravolta, quando ele revirou essas cidades às quais o embrulhado ficava. Então o embrulhado subiu de pequena e ficou no monte, e as duas filhas dele com ele, porque ele temeu ficar em pequena. Então ele e as duas filhas dele ficaram em uma caverna. Então a que nasceu primeiro disse para a pequena: Nosso pai está velho. Não tem homem na terra para entrar em nós, conforme o caminho de toda a terra. Olha aqui que interessante. Lembra que eu falo para vocês que o corpo também é simbólico da terra, né? Que nós somos feitos de terra e a coisa. Né? O caminho da terra não é gerar filhos, mas nós, como terra, o caminho é gerar filhos. Então, assim, quando você encaixa o significado e você lê com atenção, você fala assim: ah, tá, agora faz sentido, porque nós somos terra, o caminho da terra
é esse, né? De pessoas, porque terra em si não reproduz. Então, é. Venha, vamos dar vinho para o nosso pai beber, e vamos deitar com ele, para que a semente do nosso pai viva. Que também faz uma. Lembra que o vinho. Aqui é a representação espiritual do mundo. O vinho é a inspiração pura, o Espírito Santo, né? Então o que acontece? Elas estão agindo da forma física, sendo que era para agir da forma espiritual. Então, ao invés de dar vinho para o nosso pai beber, talvez sentar com ele, fazer uma oração, alguma coisa assim, né? Mas como elas provavelmente não tinham uma proximidade com o Salvador Salvação, foi-se para o vinho. Se elas tivessem, teria sido outra forma. Então, o que é interessante também é que, por exemplo, o Ló provavelmente não estava passando o conhecimento do Salvador Salvação para elas, ou promovendo uma vida de intimidade delas diante do Salvador Salvação. E vamos deitar com ele, para que a semente do nosso Pai viva. Então, e aqui, mais ainda, né? Porque uma coisa é você dar vinho, outra coisa é você se deitar com o próprio, né? E aí aqui algumas pessoas falam, mas a lei da coisa toda ainda não tinha chegado aqui. Mas a gente já vê que tem várias outras leis que eles seguem que já chegaram. Então, assim, é suspeito. Então, naquela noite, elas deram vinho para o pai delas beber. Que, por exemplo, o fato delas terem escolhido o vinho e, no fim das contas, o coração delas ter sido movido a isso, significa que, se elas tivessem tendo uma intimidade com o Salvador, elas provavelmente teriam tentado para fazer oração com o pai delas, ou alguma coisa assim, né? Não, pai, vamos falar com o Salvador Salvação, ou pelo menos vamos lá falar com o tio Abraão, o tio pai de multidões. Mas então a que nasceu primeiro entrou e deitou-se com o pai dela. Ele não soube quando ela se deitou e quando ela se levantou. Então aconteceu no dia seguinte. A que nasceu primeiro disse para a pequena: Veja, ontem deitei com o meu pai. Vamos dar vinho para ele beber também essa noite. E você entre e deita com ele, para fazer a semente do nosso pai viver. Então elas deram vinho para o pai delas beber, também naquela noite. Então a mais nova levantou-se e deitou-se com ele. Ele não soube quando ela se deitou e quando ela se levantou. Então as duas filhas ficaram grávidas pelo embrulhado, o pai delas. A que nasceu primeiro gerou um filho. Ela chamou a fama dele de do pai dele, porque ele é filho do pai dele. E esse aqui vai ser um dos povos que vai dar muito problema pros filhos do Israel mais pra frente. Ele é pai dos do pai dele até hoje. A pequena também gerou filho. Ela chamou a fama dele de filho do meu povo. Ele é pai dos do filho do meu povo até hoje. Então o pai de multidões partiu de lá para a terra de sul. Ele ficou entre Pura e Parede, e morou temporariamente em moradia temporária. É o significado do nome do local. Mas tem muita coisa também que eu acho que não é o significado do nome do lugar. Eu acho que tem coisas que não é nem o nome em si do lugar. Eu acho que simplesmente aquilo, só que eles começaram a considerar como nome. Bom, em todo caso, tá na corzinha traduzido. E então o pai de multidões disse a líder, a mulher dele: Ela é minha irmã. A gente já ouviu essa história antes. O meu pai é rei, rei de moradia temporária, enviou e pegou a líder. Lembrando que esse pegou é, é no sentido de tomar como mulher, né? E eu sei que fica meio estranho. Pô, pegou mulher, pô, Johnny, se colocar dessa forma. Mas vamos lembrar que no Novo Testamento, essa é a mesma palavra e o mesmo conceito usado quando do arrebatamento, né? Então, assim, a palavra arrebatamento, ela é simplesmente pegar. Pegou de uma forma, tipo, sacou dali, né? Então, é-se usado o mesmo conceito no Antigo Testamento e no Novo. Quando o Cristo volta, né? Quando a questão do arrebatamento, que vai lá e pum, pega e tira, né? Então, para manter isso,
esse elemento de que aqui também nós estamos falando de uma mulher e que tem esse componente, né, de que o Cristo é o marido e a humanidade é a mulher. Eu quis deixar da mesma forma, que é pra gente sempre focar nisso. E é quando chegar lá na frente também, e a gente vê a palavra pegou, que verdade, né? É esse contexto, você pega a mulher. E isso é uma coisa que nós falamos hoje, né, na gíria do dia a dia. Então é interessante como esse conceito permaneceu por milhares de anos. Então o Salvador chegou ao meu pai é rei, em sono, na noite, e disse para ele: Veja, você está morto pela mulher que você pegou, porque ela é senhora de senhor. Olha aqui é interessante. Aqui é uma palavra que eu traduzo. Vou confirmar aqui só para não falar. Porque outra vez eu achei que ia ser a palavra que eu traduzo para senhor, mas era a palavra que eu traduzo para líder, que é no nome muito parecido com o nome da Sara. Então aqui eu só vou confirmar para gente. Aqui é usado Baal. A palavra Baal ela também é usada para um dos deuses, dos salvadores falsos, que a gente vai ver bastante mais adiante no Antigo Testamento. Mas ela é usada como marido, como senhor, né? E o que ela mais se encaixa no nosso idioma de hoje é como senhor, né? Porque ela é senhora de um senhor, né? Porque a palavra marido ela se encaixa como senhor também. Já lembrando que é diferente o contexto de senhor e o conceito de dono. Ela não fala pro marido dela, ele é meu dono. Até porque a gente não vê dessa forma, né? Nem nos dias de hoje, né? O cara, ele não é dono da mulher, ele é senhor dela e ela é senhora dele. Então, e essa é a palavra que é usada para Baal. Então, quando a gente chegar e começar a usar a palavra Baal vai estar coloridinha. Eu sempre achei estranho também essa questão, porque a palavra Senhor, em tudo maiúsculo, é o que eles usam no lugar do nome de Jeová, né? Eu sempre achei isso muito estranho. Mas claramente, no nosso idioma, a melhor palavra para traduzir aqui é essa, que é completamente o oposto de como estão as coisas todas, porque na Bíblia convencional, a palavra Senhor ela tá tudo maiúsculo, porque ela só é usada no lugar de Jeová. Mas como eu expliquei, Jeová é muito, se for para traduzir para alguma coisa desse tipo, seria dono, mas eu tenho certeza que é salvação. Tem duas palavras que me é inspirada no coração de chamar ele. Uma delas é Salvador e a outra delas é salvação. E aqui é as duas palavras que eu falo assim, meu, essas eu tenho muita certeza. E aqui é claramente a melhor tradução para o nosso dia de hoje é Senhor. Mas ela entra nessa divergência, porque Senhor é usado de outra forma. Tanto pelo ensino convencional, né? Quanto no escrito. Que a gente usa isso aqui para Deus. É usado como Salvador falso no Antigo Testamento. É o nome transliterado. E fica Baal, mas se você pega Baal e traduz, é mais próximo ao Senhor. E eu tentei pensar em algo para não entrar para tentar dar uma diferença aqui, mas eu não consegui achar nada. Então eu falei assim, meu, eu vou fazer o que eu tô vendo aqui, que seja o que o Salvador quiser. Mas é aquilo que eu falo, é aquilo que eu falo para vocês. Tudo você coloca em oração. Não deixa nem eu te enganar, nem os outros te enganar. Olha, isso aqui que ele falou é estranho, me mostra a verdade, eu quero te conhecer, né? Sempre isso. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que te fala algo estranho sobre a palavra, sobre Deus, que você fala assim, meu, isso aí tá estranho. Porque nos é dado essa noção. Tem muita coisa que as pessoas falam do Salvador, salvação, de Deus, que você fala, meu, isso aí é estranho, isso aí não tá certo. Que inclusive chega a descredibilizar a própria existência de Deus, ou do Salvador, por conta de que a pessoa tem tanta convicção que ele é assim, e você olha e você fala assim, não, mas isso aí isso é errado, isso é injusto. Como que ele é assim?
Então você acaba descredibilizando. Então, esses conceitos errados sobre Deus faz muita gente não acreditar, não confiar em Deus, no Salvador. Então, assim, tudo que a pessoa falar, tudo que qualquer um te falar sobre o Salvador, se você sentir, meu, isso aí tá estranho, o que que é isso? Esse cara é maluco. Faz uma oração. Você pede discernimento, você fala assim: olha, esse cara tá estranho, eu quero acreditar em você, eu quero confiar em você, mas eu não consigo ver se você é assim. E muitas vezes realmente ele não é e a pessoa está errada. Isso eu deixo bem explícito aqui. Mas da mesma forma que essa pessoa pode estar errada, eu também posso estar errado. Então você tem que fazer oração sempre que o seu coração falar assim: nossa, mas isso aí tá muito estranho, isso aí tá muito estranho. Você faz oração e o que é importante é a sua intimidade com ele. O importante é ele no seu coração. E aquele trabalho de justificação eu, que eu fico batendo na tecla a ponto de ser chato. A sua cabeça e pegar a pelinha que tá te incomodando no seu peito, que é uma coisa que aconteceu, alguém que você xingou, alguém que te xingou e, meu, fazer oração, sozinho. Você e ele ali no seu coração. Não deixe ninguém te enganar. O meu pai é rei. Não tinha se aproximado dela. Então ele disse: meu pai é o nome do dono. Vai assassinar também uma etnia justa? Olha que legal aqui, né? Porque esse homem, que não é um parente do Abraão, obviamente soube que ele matou alguma outra etnia, alguma outra coisa assim dessa forma. Provavelmente Sodoma e Gomorra, que é queimando e submersão. Então, olha só, ele sabia disso. Então, o fato dele saber disso e confiar nisso, provavelmente ele teve esse senso de intimidade. Então, olha que interessante. Aqui, ó, vai assassinar também uma etnia justa, né? Então, ele sabia que aquela galera era culpada. Então, olha a importância da reflexão. Aqui a gente começa, só pela fala dele, a gente já consegue desvendar um monte de coisa sobre isso. Inclusive, se eu deixasse o chat aberto, tivesse uma galera para um monte de gente pensando junto, a gente ia pensar em umas 30 coisas só por conta dessa frase que ele falou. Ele não me disse, ela é minha irmã, e ela também. Ela disse, ele é meu irmão. Na integridade do meu coração e na inocência das minhas palmas, eu fiz isso. E aqui eu acho que aqui nas traduções convencionais vai estar mãos. Tá mãos. Mas o conceito de mão e palma, ele é tratado de uma forma muito diferente entre os idiomas. Porque mão é muito usado para fazer e palma para proteger, né? Porque você meio que fecha a mão assim, né? E um você faz e o outro você fecha assim. Então dá para sentir que palma, quando você faz oração, você faz as palmas assim. Então dá para notar que a palma é muito mais no sentido de cobrir algo e a mão é muito mais no sentido de fazer algo. Então eu não quis perder isso, né? Então a inocência das minhas palmas. Então você até fala assim, não, minhas palmas aqui, né? Dá para até ver. Então eu achei importante deixar esse elemento aí. Até porque não muda muita coisa, então é melhor deixar na forma literal. Porque talvez eu não saquei algo mais profundo aqui e alguém que leia saque. Se eu vejo dessa forma. Ou, por exemplo, você pensar no Cristo, né, as palmas dele, alguma coisa assim. Enfim, tem muita coisa que dá para refletir aqui se você deixar palmas ao invés de mão e você não compromete o entendimento. Então o Salvador disse para ele em sonho: eu também sei que na integridade do seu coração você fez isso. Então eu também te impedi de errar contra mim. Por isso não te deixei tocar nela. Olha que interessante, tem muita coisa que. E eu notei isso com a minha vida. Às vezes eu peço proteção de algum assunto e eu vejo que se eu tento ir na frente daquele assunto, ele não vai, porque eu já pedi proteção naquele assunto e, obviamente, ele não quer. Eu faço isso muito, né? Um dia eu vou abrir um pouco mais da minha intimidade, né? Se o dia que eu sentir, e, e vai ser engraçado. E é de fato mesmo, né? Você fala pra ele assim: olha, Salvador, salvação, eu vou fazer tal coisa, né?
por favor, me mostra, né? E ele te impede de errar. Se você está se você tá na busca de coração com ele, tem certas coisas que ele vai simplesmente te impedir de errar diante dele. E eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de que ele sabia que o salvação fez aquilo com aquela cidade. Então ele confiou nele, acreditou de uma forma, né, e foi contado para ele como justiça, conforme aconteceu com o pai de multidões. Então eu acho que foi muito nesse sentido também. Ele tinha algum nível de intimidade diante do Salvador Salvação. Mas isso é uma opinião, isso é eu viajando. Agora então retorne ao humano do homem, porque ele é prever. Prever. Nas traduções convencionais, vai estar profeta aqui, se eu não me engano. Vamos ver. Tá profeta. Profeta é uma palavra que eu tirei. E eu troquei para prever. Porque o profeta é alguém que prevê algo. Então eu chamei de o prever. Porque profeta, no nosso idioma, no português, como a gente usa, virou muito uma questão de status, né? Ai, pá, fulano é profeta e pá. E as pessoas perdem. E, e a profetização que é dita na Bíblia não é a mesma forma que as pessoas usam nos cultos e nas igrejas e naquelas coisas. É uma coisa muito diferente. É uma função muito diferente. E mais pra frente eu vou entrar mais nisso. Mas para desassociar uma coisa da outra, para poder perder esse conhecimento pré-colocado ali pela nossa cultura, eu quis deixar a palavra mais no sentido de literal. Porque o prever é alguém que faz previsão de algo, né? E o prever, ele nunca erra, né? E os profetizadores, os profetas aí que erram demais. Mas aqui a gente vai ver que o prever do salvação não erra. Então, para tirar esse de elemento, para desassociar essa coisa toda de ai, é que tem muitos lugares que esse negócio de prever virou coisa de virou farra, né? Agora então retorne ao humano do homem porque ele é prever. Ele vai orar por você e você vai viver. E se você não retornar, saiba você que vão morrer você e todos os que são seus. Então meu pai rei levantou-se cedo no amanhecer e chamou todos os servos dele. Ele então falou todas essas falas aos ouvidos deles. Os homens temeram muito. Então meu pai rei chamou o pai de multidões e disse para ele: O que você nos fez? No que errei contigo para trazer sobre mim, sobre o meu reinado, um grande erro? Feitos que não se faz você me fez. Então meu pai rei disse ao pai de multidões: Que você viu que fez desse assunto? Então o pai de multidões disse: Porque eu disse: Não há temor algum ao Salvador neste lugar. Então eles vão me assassinar por assunto da minha mulher. Então aqui, olha só, é... então, aquilo que a gente pensa, por que que ele disse? Simplesmente, se você dizer algo no seu coração, você já está dizendo. Por isso que você não precisa orar em voz alta, você consegue orar para dentro do seu coração. E também sim, ela é minha irmã. Ela é filha do meu pai, mas não é filha da minha mãe. E dela passou a ser a minha mulher. E ela passou a ser a minha mulher. E aconteceu quando o Salvador me desviou da casa do meu pai, eu então disse para ela: Essa é a gentileza que você vai me fazer. Aqui, ó, de novo, é aquela palavra que eu falei que é misericórdia. Aqui não essa é a misericórdia que você vai me fazer, fica estranho aqui. Essa é a gentileza que você vai me fazer. Em todo lugar que lá chegarmos, diga de mim: Ele é meu irmão. Aquela mesma história de antes, né? Que ele ficou bravo, o outro lá ficou bravo. Mas aqui vai ter uma pequena diferença. Olha que interessante. Então meu pai rei pegou gado pequeno, bois, servos e servas, e deu para o pai de multidões.
Olha só, o que eu falei que esse homem provavelmente tinha algum nível de intimidade com o Salvador Salvação, ele pegou justamente as coisas que mais pra frente fazem parte do sistema levita, de sacrifícios e ele retornou para ele a líder, a mulher dele. E o meu pai rei disse: veja minha terra à sua frente. Fique onde for bom ao seu ver. E para a líder ele disse: veja, dei 1000 de prata ao seu irmão. Veja, ele é para você um cobrimento dos olhos, e para todos os que estão contigo. Então, você vê a diferença? O outro expulsou ele, esse aqui deu presente, acolheu e tudo a ele. Por quê? Eu acho que aquela história de que o- as pessoas que são inspiradas pelo salvação, elas reconhecem pessoas que são inspiradas pelo salvação. Então, por exemplo, ele fez isso tudo que foi o oposto do que o outro lá fez. Então, ele teve essa noção, ele teve esse sonho com o Salvador, salvação, e, e ele fez justamente os sacrifícios e acolheu ele, né? Então, o que acontece? A Bíblia não, ela não fala isso de forma explícita, mas na minha opinião, esse homem ele tinha algum nível de intimidade com o Salvador Salvação, porque ele acertou muito a coisa em cheio aqui. Então ela foi repreendida. O pai de multidões então orou ao Salvador, e o Salvador curou o meu pai é rei, a mulher dele e as servas dele. Então eles geraram. Porque o Salvação havia impedido, à parte, todos os úteros da casa do meu pai é rei, pelo assunto da líder, a mulher do pai de multidões. Então aqui esse, porque o Salvação havia impedido à parte, é porque ele havia impedido apenas do povo do meu pai é rei, e não do Salvador Salvação. Não do pai de multidões. E a gente vai ver que isso vai acontecer em outros lugares também. Acontecem pragas no Egito. As pragas acontecem no Egito e não acontecem aos hebreus. É, vai ver bastante.